A gente estava falando de estética masculina, né? Mas agora o assunto é saúde, sim. Claro que saúde masculina também, e que importa muito, e que, aliás, o assunto de hoje, doutor Flávio, eu sempre ouvi dizer que pedra nos rins é é a dor mais horrível que existe. Procede isso, não? Procede, Regina. Na verdade, a cólica renal é uma das piores dores que existem dentro da medicina, né? E não tem como resolver, né, também. Tem como Mas resolver. eu digo na hora, assim, que a pessoa Tem, sente. claro que tem. Na verdade, o quadro agudo da cólica renal, ele aparece geralmente associado à dor lombar, às vezes com irradiação para o abdômen, para a própria genitália. Quando o quadro muito exuberante, pode estar associado a náuseas, vômitos e inclusive desmaios, a gente costuma ver em quadros agudos na emergência. Sim, porque se falam que a dor é muito forte mesmo, né? Em situações que estão associadas com infecção ainda, a gente pode ter um quadro mais dramático, com necessidade de intervenção, e aí a resolução do quadro, né, cirurgicamente. Né? Mas tem uma causa, assim, quer dizer, a pessoa precisa não fazer determinadas coisas para, de repente, evitar esse tipo de Na verdade, assim, a gênese do cálculo urinário, ele tem fatores hereditários já associados. Tem uma herança genética de penetração variável, digamos assim. O fato de teu pai ter não significa que tu vai ter, mas existe uma chance maior. Em torno de uma pessoa de cada 5 vão ter um episódio de cólica renal na sua vida. E depois que tu tem um episódio, em 5 anos tem 50% de chance de repetir esse quadro. E acho que a pessoa já fica até com medo, né? De repetir, meu Deus, vou sentir de novo. Porque é uma dor muito aguda, né, de fato. Mas a gênese do cálculo, ela está associada com esses fatores genéticos, está associada com fatores climáticos, ou seja, um calor, como o dia de hoje, propicia o aumento da evaporação insensível, a gente perde suor pela pele, pela fala, e a urina fica mais concentrada. E essa história de que tem que tomar muita água? É verdade, a gente precisa ter uma hidratação, né, pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia. É claro que em temperaturas muito quentes a gente tem que aumentar essa ingesta hídrica, de modo que a urina não fique concentrada o suficiente para que esses cristais que ficam em suspensão na urina se agreguem formando o cálculo, né? Basicamente, essa é a gênese do cálculo. Nós temos praticamente 4 tipos de cálculo principais. São os derivados do cálcio, né, oxalato de cálcio, que ocupa mais ou menos 80%, né, desse total. Esses cálculos são cálculos geralmente espiculados, amarelos, e que causam muita dor na hora que estão saindo. Né? Depois desses cálculos nós temos os de estruvita, né, que são relacionados com infecções urinárias de repetição, são aqueles cálculos maiores, coraliformes, às vezes eles ocupam toda a pelve renal, de modo que somente com cirurgia a gente consegue resolver, ocupando 20%. Depois dos cálculos de estruvita nós temos os cálculos de ácido úrico, que ocupam em torno de 5 a 10%. E esses sim estão relacionados com ingesta aumentada de proteínas, aquela história da gota, tudo isso aí tem relação com a gênese. Agora, se a pessoa chega mal, lá no São Pietro, né, lá na São Pietro, já chega com uma crise, quer dizer, ela pode operar na hora, ou a história... Por que eu falei da água por isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim, agora o aconselhável é expelir, mas nem sempre se consegue expelir essas pedras, né? Na verdade, quando a gente tem uma suspeita forte de uma crise renal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico de imagem. Existem basicamente 2 formas atualmente de se fazer, seja uma ecografia ou uma tomografia. A tomografia ela nos dá mais detalhes e a partir daí a gente pode traçar a maneira com que a gente vai tratar esse paciente. Um cálculo muito grande, né, dificilmente vai conseguir ser expelido espontaneamente. E aí, logicamente, a gente vai ter que optar por um tratamento, uma intervenção, seja cirúrgica ou mais conservadora. E é uma estatística alta hoje na São Pietro, esses casos? Chega bastante coisa. E lá a gente tem toda a capacidade, né, logística de resolver os cálculos. De fazer lá mesmo, quer dizer, sem dúvida alguma. De todos os exames, né? Tem estrutura pronta para resolutibilidade de qualquer tipo de pedra de forma aguda. Depois da tomografia a gente tem o diagnóstico e a gente vai traçar o tratamento. Atualmente a gente tem optado sempre por cirurgias minimamente invasivas, seja a endurologia,
ou mesmo um acesso percutâneo minimamente invasivo. Né? A endurologia, a gente acaba cateterizando a via urinária, chegando até o cálculo e desmanchando ele por laser. Não é uma coisa também laser, muito demorada, é bem isso. É uma coisa mais hoje, com a tecnologia, mais fácil de se resolver. Sim, não né? tem dúvida alguma. Então tá, quero te agradecer, Flávia, aqui essas dicas, né? O povo aí de casa que já tem esse medo dessa dor, já se cuide realmente, vá lá fazer exames que vai resolver. Você sabe que São Pietro é mais saúde com humanização e tecnologia.